Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje iremos abordar a lição de número 9 da classe de juvenis com o tema O Apocalipse e a volta triunfal do Rei dos Reis. Iremos falar sobre este assunto maravilhoso que desperta muitas curiosidades. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, curta este vídeo e compartilhe muito. Compartilhe, porque fazendo isso, você estará contribuindo com o reino de Deus, nos ajudando a evangelizar e a falar a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos para a lição de hoje, para os comentários, a lição de número 9, o Apocalipse e a volta triunfal do Rei dos Reis, onde o texto bíblico base da lição é Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 7. Apocalipse 1 e 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. É a volta gloriosa de Jesus. 3 objetivos serão alcançados na lição de hoje. O primeiro é explicar a promessa divina acerca da volta triunfal de Cristo, depois mostrar os objetivos da volta do Senhor e, por fim, compreender os eventos que precedem. Alguns eventos precederão esse retorno glorioso. Antes de nós entrarmos propriamente na lição, nos comentários, nos tópicos e subtópicos, vamos apresentar aqui um quadro panorâmico do livro do Apocalipse a partir do capítulo de número 4. No capítulo 4 e 5, João tem a visão gloriosa da igreja glorificada no céu. O capítulo de número 6, a partir do capítulo 6 até o 11, temos a primeira metade do período tribulacional, portanto, 3 anos e meio. O capítulo 12 e o capítulo 13 são capítulos parentéticos que estudamos aqui em vídeos passados. Você pode procurar aí na playlist, que você vai encontrar o capítulo 12 e o capítulo 13, que já foram abordados aqui em aulas passadas. Aqui nós temos o surgimento da antitrindade satânica, o antideus, o dragão, o anticristo, a besta que sobe do mar, e o anti-espírito santo, a besta que sobe da terra, o falso profeta. Entre os capítulos 14 e 19, o que é que nós temos? Temos a segunda metade do período tribulacional, 3 anos e meio. Aqui é nestes capítulos que temos o termo técnico grande tribulação propriamente dita. Depois do capítulo, no capítulo 19, que é o que nós iremos abordar a partir deste vídeo, temos a volta de Cristo, o retorno triunfal do Senhor Jesus. Os capítulos 20, 21 e 22 abordam dois temas muito importantes para a escatologia bíblica: o milênio e a eternidade, o estado eterno. Veja que ter uma visão panorâmica, ter uma visão ampla, né, dos acontecimentos que envolvem estes capítulos dentro destas duas metades do período tribulacional é muito importante, sobretudo para o professor de escola dominical. A partir desta visão panorâmica, você vai poder melhor se situar na lição de hoje, né, dentro dos acontecimentos apresentados no livro da Revelação, no livro do Apocalipse. O termo técnico usado para a segunda vinda, mais usado, né, é parousia. É o termo mais usado para a segunda vinda. Não significa dizer que parousia não seja também usado para o arrebatamento, como nós encontramos em algumas passagens. Mas para falar sobre a segunda vinda, sobre a manifestação gloriosa, o termo mais utilizado é parousia. Antes de nós comentarmos alguns detalhes do capítulo 19,
É muito interessante mesmo que o professor, em sala de aula, diferencie estes eventos: arrebatamento da segunda vinda do retorno triunfal de Cristo Jesus. Arrebatamento é um evento, a segunda vinda em glória visível é um evento distinto. Muitos escatólogos dispensacionalistas, até mesmo o dispensacionalismo assembleiano, coloca a segunda vinda de Jesus em duas fases, em duas etapas. Pensar assim não é errado de modo algum. É até mais didático, não é? Pensar que a segunda vinda de Jesus, ela terá duas fases. A primeira fase, a primeira etapa, arrebatamento. A segunda fase, ou segunda etapa, a aparição triunfal, gloriosa, poderosa, visível de Jesus. E nesse momento do vídeo, eu vou procurar distinguir estes dois eventos. Eu vou apresentar aqui algumas diferenças, né, que a Bíblia mesma nos apresenta. A palavra do Senhor nos demonstra claramente que são eventos que acontecerão em momentos distintos, no tempo e no espaço. A primeira diferença que queremos apresentar entre arrebatamento e segunda vinda é que o arrebatamento ele será um evento em segredo, será secreto. Já a segunda vinda ela será pública. Inclusive o texto base da lição de hoje é Apocalipse 1:7. Todo olho verá. A segunda diferença, Cristo vem para a igreja, 1 Tessalonicenses 4:17. Já a segunda vinda, Cristo vem com a igreja. Judas, versículo de número 4, o Senhor, ele é visto ali com os santos. Em Apocalipse 19, Jesus montado no cavalo branco é acompanhado por um exército montado também em cavalos brancos. Ora, se Jesus está vindo com os santos e com esse exército, entende-se que a igreja já terá sido arrebatada, já estão vindo do céu. A terceira diferença é que o arrebatamento será um evento iminente. Iminente significa dizer que pode acontecer a qualquer momento ou que está próximo de acontecer. Enquanto que a segunda vinda vai acontecer após os sinais se cumprirem. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses sinais também. Os sinais de Mateus, capítulo de número 24, lá em Mateus 24, nós temos fome, peste, terremotos, falsos cristos, anticristos, o próprio anticristo, enfim, muitos sinais descritos no livro do Apocalipse. Outra diferença entre arrebatamento e a segunda vinda é que o arrebatamento ele acontecerá antes da grande tribulação. Nós, da Assembleia de Deus, que temos a nossa declaração de fé, e a nossa declaração de fé claramente esposa a doutrina pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento vai acontecer antes do período tribulacional. Já a segunda vinda acontecerá ao final da grande tribulação, após o período tribulacional. Mateus capítulo 24, o texto que está apresentando aí, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Veja que este texto aponta para o término da grande tribulação. Portanto, a segunda vinda, diferentemente do arrebatamento, acontece ao final do período tribulacional. Outra grande diferença é que no arrebatamento Jesus vem até as nuvens, ele vem nos ares. Outra grande diferença é que no arrebatamento Jesus ele não pisará na terra, ele virá até as nuvens do céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17, nos informa que o encontro da noiva com o noivo será nos ares. Nos ares, portanto, a igreja
se encontrará com o seu noivo amado. Já na segunda vinda em glória, Jesus, ele pisará no Monte das Oliveiras, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Outra diferença é que no arrebatamento da igreja, apenas os santos o verão, os santos o verão. Já na segunda vinda, todo olho o verá. No arrebatamento, será um tempo de alegria. Na segunda vinda, será um tempo de lamentação. No arrebatamento, os incrédulos serão deixados. Na segunda vinda, os incrédulos serão destruídos. Veja que é muito importante nós termos estas diferenças, essas distinções que aparecem na própria Escritura Sagrada. A escola pré-tribulacionista, que é a escola segundo a qual o arrebatamento e a segunda vinda são eventos relacionados, obviamente. Entretanto, são eventos distintos. O arrebatamento é um evento, como já dissemos, iminente, enquanto que a segunda vinda ela vai acontecer após os prévios sinais que estão descritos no livro do Apocalipse, Mateus capítulo de número 24, Lucas 21, Marcos 14. Esses capítulos descrevem os eventos que acontecerão no período tribulacional. Nós sabemos que a vinda do Senhor em glória, a volta triunfal do Rei dos Reis, ela será precedida de sinais. A segunda vinda será precedida de sinais. A parousia será precedida de sinais. Entretanto, o arrebatamento não. O arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Inclusive, nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus neste exato momento. Dando sequência, agora eu quero apenas revisar o nosso esquema pré-tribulacionista sobre esses acontecimentos que nós descrevemos agora há pouco e também, mais uma vez, distinguindo, reforçando a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Nós temos aí a dispensação da igreja que começou lá em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. A igreja, portanto, foi inaugurada. Esta dispensação ela irá até o arrebatamento da igreja, quando finda a dispensação da graça. Jesus, como você está vendo aí nesta seta para baixo e para cima, é o movimento da vinda do Senhor até as nuvens do céu, né? A vinda de Cristo para arrebatar a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Jesus busca a igreja, a noiva, retorna para o céu. Após o período tribulacional de 7 anos, aí o Senhor volta triunfantemente, gloriosamente, para, portanto, derrotar os inimigos de Deus, os inimigos de Cristo, implantar o reino milenial, conforme você está vendo aí na sua tela. É importante destacar que a segunda vinda de Cristo ela será marcada, ela será também precedida por uma grande guerra, né? A batalha do Armagedon. Apocalipse 16 descreve o cerco de Jerusalém. Jerusalém será cercada, será sitiada pelos exércitos do anticristo, obviamente liderados pelo anticristo, e neste cerco, Jerusalém ela estará em grande aflição, em grande agonia, se cumprindo o que está escrito em Jeremias capítulo 30, versículo 7. A grande tribulação é chamada lá em Jeremias 37 de a angústia de Jacó. Será uma angústia terrível. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 24, versículo 21. A tribulação daqueles dias nunca houve, nem jamais haverá. Feita esta clara distinção, a manifestação da vinda do Senhor em glória, que é a lição que nós estamos abordando, que nós estamos tratando aqui,
ela vai acontecer visível. Todo olho o verá. Sabemos que, de uma forma sobrenatural e poderosa, este acontecimento irá se realizar. Não sabemos como isso vai acontecer, não nos foi revelado, mas o certo é que acontecerá. Outro ponto muito importante que a lição nos apresenta são os símbolos que aparecem no capítulo 19. Nós temos Jesus num cavalo branco, Jesus montado na visão ali num cavalo branco, e as suas vestes tintas de sangue aponta para exatamente a vinda dele para guerrear, para lutar por Israel, para salvar Israel, para então destruir os inimigos do povo de Deus. Nós temos ainda um exército também montados em cavalos, na descrição de João em Apocalipse capítulo 19. E ainda temos a espada que sai da boca do Senhor Jesus, e é com esta espada que os inimigos serão destruídos. É muito interessante observar que esta espada não é literal, esta espada ela é simbólica. A espada que sai da boca de Jesus é o símbolo da sua palavra. A grande arma de Jesus para destruir, para desbaratar os seus inimigos, a única arma de batalha de Jesus é simplesmente e puramente a sua voz, a sua palavra. Jesus vai derrotar os seus inimigos tão somente, puramente, simplesmente, com o poder da sua palavra. Lá no Getsemane, quando os soldados foram prender Jesus e buscavam saber quem era Jesus, Jesus disse: sou eu sou. Quando ele disse eu sou, todos caíram por terra. É o poder da sua palavra. Nós temos ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, por inspiração do Santo Espírito de Deus, nos demonstra claramente que o Senhor Jesus destruirá o anticristo, o falso profeta, e todos os que têm a marca da besta com o assopro da sua boca. Olha só que coisa gloriosa. Com o assopro da sua boca. A vinda gloriosa de Jesus, ela tem alguns propósitos, alguns objetivos. Na página de número 65 da revista, o comentarista fala sobre os objetivos da volta de Jesus. Os principais objetivos, em primeiro lugar, Jesus retornará para executar juízo. Em segundo lugar, para castigar os ímpios. Terceiro lugar, julgar as nações. Mateus capítulo 25 vai se cumprir logo imediatamente Apocalipse capítulo 19. Lá em Mateus capítulo 25 nós temos o julgamento das nações, que vai acontecer após o retorno triunfal de Jesus. Derrotar os inimigos de Deus. E um grande objetivo é impedir o extermínio da nação de Israel. O remanescente Israel, o remanescente fiel Israel, que estarão ali cercados, sitiados pelos exércitos do anticristo. E a vinda do Senhor Jesus tem como objetivo também o Messias estabelecer o reino milenial na terra. A vinda de Jesus será triunfante, será gloriosa. E nós podemos também aqui fazer um contraste, apresentar um paralelo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Observe que na primeira vinda, Jesus ele foi rejeitado pelo seu povo, pelos judeus. Na segunda vinda, o seu povo o abraçará. Na primeira vinda, Jesus veio como um bebê, foi envolvido em um manto,
Jesus, ainda nos últimos dias dele aqui na terra, entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Não foi assim? Na segunda vinda, o Senhor Jesus virá montado num cavalo branco e vestido de vitória, majestade e poder. Na primeira vinda, Jesus, ele não encontrou, seus pais não encontraram lugar na hospedaria para que o Filho de Deus, o menino Jesus, pudesse nascer. Na segunda vinda, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, virá governar todas as nações. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Na primeira vinda, Jesus foi crucificado, Jesus foi humilhado, Jesus foi vilipendiado. Na segunda vinda, ele virá glorificado em poder e em majestade. Ainda na primeira vinda, o Senhor Jesus, ele, quando nasceu em Belém, os anjos cantaram glória a Deus nas alturas, Lucas 2:14. Entretanto, quando ele retornar, eles cantarão aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Jesus virá, ele virá estabelecer o seu reino. Jesus voltará para julgar as nações. Jesus voltará para salvar o remanescente Israel. Jesus voltará para implantar o reino milenial aqui na terra. O anticristo será destruído. O falso profeta também será, pelo assopro da boca do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, serão lançados no lago de fogo. E, portanto, nós temos a volta gloriosa de Jesus para salvar a nação de Israel. Um dos principais objetivos, aliás. Os judeus, eles clamarão pelo Senhor, conforme Zacarias, o profeta Zacarias descreveu no capítulo 12. No capítulo 12, versículo 10, nós temos o remanescente fiel de judeus que se manterão fiéis a Deus, que não receberão a marca da besta. Este remanescente vai clamar, este remanescente vai suplicar. O profeta Zacarias diz que Deus enviará o espírito de súplica e de clamor. Eles irão clamar, irão suplicar. Nesse momento, quando eles estiverem entrincheirados, quando eles estiverem cercados num beco sem saída, todos os exércitos cercando Jerusalém, o Senhor Jesus descerá do céu. E então vai se cumprir o que está escrito em Mateus capítulo 24, onde Jesus fala sobre a sua vinda gloriosa. Eis que o Filho do Homem aparecerá no céu com poder e grande glória. Um grande relâmpago atravessará a terra de norte a sul, do oriente ao ocidente, e aparecerá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória para instaurar o reino milenial. Aliás, o reino milenial é o assunto da próxima lição, a lição de número 10. E aqui nós queremos encerrar convidando você para o próximo vídeo, onde nós iremos falar sobre o milênio, as características do milênio. Portanto, nós temos um encontro marcado aqui neste canal. Deus te abençoe, fique em paz e vigilante, porque a qualquer momento a trombeta do arrebatamento tocará e a igreja vai desaparecer da terra e estaremos para sempre na presença do nosso Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.